Oi pessoal, meu nome é Marcos Rojas, eu sou da Sierra e eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o que a gente vai ter na nossa sala de experiência no CBTD de 2026. O tema da nossa sala é do feedback ao plano de ação e fala sobre um problema que todo mundo conhece. Então, e para começar essa conversa, eu queria começar perguntando uma coisa para vocês. Você já recebeu algum feedback mais ou menos assim? Você precisa ser mais estratégico, ou cuide mais da sua presença executiva, ou você precisa refinar as suas entregas. E pensando nesse tipo de feedback que a gente dá e recebe, passa uma coisa na minha cabeça. O que de verdade a gente faz com esse tipo de feedback? A maior parte das vezes a gente não faz nada. E não é por falta de vontade. A gente não faz nada porque esse tipo de feedback não orienta ninguém. Ele nomeia um problema sem falar como e nem o que precisa mudar. E olha que eu estou falando de empresas grandes, empresas sofisticadas, que têm gestores experientes, que têm ciclo de performance bem estruturado. E o problema não é, de maneira nenhuma, uma falta de cuidado. É um problema de linguagem. Então, essa sessão é sobre isso. E mais do que falar sobre isso, a gente vai aprender a fazer isso. Porque você já deve ter reparado que esse processo do feedback virar um plano de ação, ele fica paralisado mesmo em grandes empresas. Então, é desse lugar de quem trabalhou muitos anos com desenvolvimento de pessoas em multinacionais, empresas com processos de performance sofisticado, ferramentas caras, com times de RH super competentes, eu identifico ainda hoje um padrão que me incomoda. Muitas organizações investem muito em medir o colaborador e nem tanto em orientá-lo. Então, o ciclo de feedback acontece, o feedback é dado, o gestor vai embora, o colaborador vai embora e a conversa some. E sabe por que isso continua acontecendo? Porque quando a gente fala seja mais estratégico, isso não é uma instrução. Isso está muito mais para um julgamento do que para uma instrução. E quase ninguém sabe o que fazer com o julgamento. E eu acho que o ponto principal que eu gostaria de falar é que um feedback, quando ele é genérico, ele acaba sendo uma das principais causas da paralisia. E não é falta de comprometimento. É paralisia porque sem um comportamento observável, o colaborador literalmente não sabe o que tem que fazer na segunda-feira. E eu quero te mostrar como funciona a tradução de um feedback genérico em algo que realmente orienta para o desenvolvimento. São somente três etapas. E apesar de ser muito simples na lógica, ele exige prática na execução. A primeira coisa é identificar qual a competência que está por trás do feedback. Quando alguém diz seja mais estratégico, o que está sendo dito de verdade? A gente está falando de visão sistêmica? A gente está falando da comunicação dele com lideranças e diferentes níveis hierárquicos? A gente está falando de tomada de decisão orientada por dados? Não sei. E sabe por que eu não sei? Porque a mesma frase pode apontar competências completamente diferentes dependendo do contexto e do cargo dessa pessoa. Então, a primeira pergunta deve ser: qual é a competência que está sendo pedida aqui nesse feedback? A segunda etapa é qual é o comportamento observável dessa competência, né? Porque se você não sabe com completa clareza o que desenvolver, não dá para seguir. Você desenvolve comportamentos. Então, a pergunta seguinte é: qual comportamento comunica esta competência?
o que a pessoa faz ou deixa de fazer que gerou esse feedback. Por exemplo, se a competência for visão sistêmica, um comportamento observável pode ser: nas reuniões de planejamento, apresenta propostas mapeando e avaliando impactos em outras áreas da organização antes de defender a solução. Esse é um exemplo. Passando para a terceira etapa, a ideia é testar a especificidade. E a pergunta é simples: se eu mostrasse esse comportamento para um colaborador agora, ele saberia exatamente o que fazer amanhã? Se a resposta for não, você ainda está trabalhando com uma abstração. Então é preciso sair daquele lugar do seja mais estratégico para traduzir para uma competência, por exemplo, visão sistêmica. Quando a gente fala de visão sistêmica, a gente ainda precisa fazer um depara. O que isso quer dizer? Pode querer dizer, através do comportamento, que ele mapeia impactos e riscos em diferentes áreas e stakeholders antes de propor uma solução. Isso já faz mais sentido. Ou então, quando você fala assim, você precisa refinar as suas entregas. Do que a gente está falando? A gente está falando da excelência na execução? Pode ser que sim. E quando a gente fala em excelência na execução, qual é o depara disso? Excelência na execução pode ser representado por um comportamento. Revisa as entregas com checklist antes de enviar para aprovação. E é isso que eu chamo de tradução. E é uma habilidade. E não é óbvia. Não é automático. Precisa ser treinado. E é exatamente isso que nós vamos fazer juntos nessa sessão do CBTD. E a ideia é como que a gente pode evitar que um feedback que gerou um plano seja esquecido numa gaveta. Eu acho que esse é o grande desafio de todos os RHs e das pessoas que estão legitimamente preocupadas com o desenvolvimento humano em todas as organizações. Então, ótimo, você tem a tradução do feedback para a competência, qual o comportamento observável. Agora, o que precisa mudar? Esta é a grande pergunta. Então, na maioria das organizações, o feedback acontece mais ou menos assim. Ele normalmente acompanha os ciclos de gestão, de revisão, mid-year review, contratação de metas. É sempre algum desses processos que são clássicos nas grandes empresas. Mas o que normalmente acontece? Alguém abre o sistema, registra alguma coisa lá no campo ação de desenvolvimento e o processo segue. O colaborador anota, o gestor anota, o RH arquiva. E esse arquivo vai parar em uma pasta, em algum computador ou numa nuvem, com um nome tipo PDI 2026 versão 3 final. E vai ficar lá até o fim do ciclo de avaliação. Quando alguém vai abrir e perceber que nada mudou. E tudo recomeça do zero. Isso não é desenvolvimento, gente. Isso pode ser uma carta de intenção. Ou se eu quiser ser um pouquinho mais pesado, pode parecer uma lista de desejos. A diferença entre um plano que funciona e um plano que vai para a gaveta não está na qualidade do feedback, está na clareza e governança desse plano. Um plano sem governança, a gente já viu bastante exemplos. Eu vou pensando aqui rapidamente, a gente pode pensar em vamos desenvolver em comunicação executiva ao longo deste ano. Gente, essa fala pode estar no plano de ação de algum de vocês, tá? Se esse plano fosse reescrito com governança, ele deveria ser alguma coisa mais ou menos assim. Na reunião de resultados de quinta-feira, vou apresentar o contexto estratégico antes dos números e na sexta-feira peço feedback ao meu gestor sobre como eu fui percebido. Você vê a diferença? Então, uma coisa que é um sonho, uma vontade, um desejo, transformado em um plano. Então, preciso lembrar que governança não é controle. Não é cobrar e ficar no pé do colaborador toda semana. Governança é criar uma estrutura para que a mudança realmente aconteça. E ela tem 4 elementos muito simples.
mas que a maior parte dos planos ignora. O primeiro, a ação precisa ser específica e observável. Não pode ser uma coisa tipo melhorar em comunicação. Isso é muito fraco, gente. Não ajuda ninguém. Não orienta a pessoa que está buscando desenvolvimento. Mas pode ser alguma coisa assim. Na próxima apresentação para a diretoria, vou estruturar o conteúdo com o diagrama de Venn, mostrando as relações lógicas, semelhanças e diferenças para diferentes áreas. E isso é uma ação que dá para fazer. O segundo elemento, ele precisa ter uma data. Gente, não use esse semestre, põe uma data específica. Uma data específica coloca o plano na agenda. Ele precisa estar calendarizado. Desenvolvimento que não tem data, não tem urgência. E o que não tem urgência vai para aquela mesma gaveta. O quarto ponto, que eu acho que pode ser o mais importante de todos, é um pouco de autorresponsabilização, que algumas pessoas chamam de protagonismo, e eu vou até evitar de usar um pouco essa palavra porque ela está meio desgastada. Mas a gente assumir a responsabilidade sobre o que a gente combinou, né? E o plano precisa ser do colaborador. Não é uma tarefa do RH, não é um PDI que o gestor preencheu para você. E somente quando o colaborador sente que aquele plano é dele, que ele escolheu a ação, ele definiu a data, ele estabeleceu o indicador, a chance de execução muda completamente. Esses são os 4 elementos, que é uma ação específica, uma data real, um indicador observável, protagonismo do colaborador, é o que transforma um arquivo em um acordo. E os acordos se cumprem. Então, nessa sessão, você não vai me ouvir lendo slides por 2h30. Você vai fazer o que eu acabei de mostrar, mas com o seu caso. Um feedback real que você recebeu ou que você costuma dar ou pretende dar para algum colaborador. E vai usar 2 instrumentos que nós desenvolvemos aqui na Sierra para isso. Um é o acelerador de competências e o outro é um assessment que eu vou apresentar para vocês. O acelerador conecta visão, missão, valores, um job description em competências e comportamentos observáveis. E o assessment cruza uma autoavaliação com a perspectiva do gestor e dos pares e revela onde está o gap e o que de verdade faz sentido para evitar que o que a gente diz seja diferente do que a gente faz. Você vai fazer uma tradução, você vai construir o seu plano, você vai sair com ele na mão, com uma ação, data, indicador, tudo pronto já para a próxima segunda-feira. E se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, como um RH, BP, um líder ou um treinador, você provavelmente já sentiu a frustração que nós sentimos quando percebemos que alguns feedbacks não levam a lugar nenhum. Eu acabei de mostrar que é o início de uma solução para isso. Na nossa sessão do CBTD, a gente vai mais fundo com instrumentos, casos reais e com tempo para praticar. Eu te espero lá.